E aí, pessoal, recapitulando aí então um pouco daquilo que a gente já viu nas últimas aulas, a gente evoluiu com alguns passos básicos então para chegar nesse nosso primeiro dashboard aqui mais elegante, com uma apresentação adequada. Já vimos também como a atualização desses dados vai acontecer quando a gente tiver novos dados lá na planilha que a gente está considerando como base, mas tem um ponto que a gente ainda não considerou aqui, que é quando a gente tiver a necessidade de modificar os dados da nossa base. Aqui a gente está gerando visualizações, criando gráficos, considerando os nossos dados como eles estão lá na planilha original que a gente informou aqui no momento que a gente obteve os dados, que são os dados que estão aqui nos campos. Então a gente tem aqui a planilha 1 com as colunas aprovado, nome e nota. Mas a gente poderia ter outras colunas, ter a necessidade de inserir outras colunas, ou ajustar alguma informação existente em uma dessas colunas, ou fazer ainda outras modificações e novas criações nessa base. E o interessante aqui é observar que a gente não tem a necessidade de fazer esses ajustes lá na nossa planilha do Excel. A gente pode fazer isso aqui diretamente pelo Power BI. Então a gente pode sim ter uma planilha de Excel que a gente usa como base no nosso dia a dia com algumas informações e depois aqui no Power BI inserir outras informações ainda, fazer outras adições, principalmente de forma automatizada, de maneira que a nossa planilha original vai conter esses dados aqui, mas a gente vai ainda adicionar outros com algumas regras, com algumas condições que quando a gente executar o nosso relatório, elas vão ser automaticamente consideradas e os dados vão ser atualizados de maneira automatizada. Isso ajuda bastante na geração dos nossos relatórios. A gente consegue, inclusive, criar situações complexas, regras complexas, e de maneira bem simples, sem necessidade de maiores conhecimentos, sem necessidade de conhecer programação, nem nada do gênero. Com alguns cliques simples aqui no Power BI, a gente já consegue fazer essas configurações. E para fazer isso, a gente vai vir aqui na opção Transformar Dados, que vai abrir para nós o Power Query, que é o editor de consultas que vai nos possibilitar fazer essa transformação nos dados. Então vamos clicar aqui. E a gente cai aqui nessa página do Power Query, onde a gente vai ter essa capacidade de realizar todas essas transformações nos dados. E vocês podem conferir já de cara aqui, né, que a gente tem várias configurações possíveis. A gente pode fazer transformações nos dados, adicionar novas colunas e modificar completamente aí os nossos dados antes de efetivamente criar uma visualização a partir deles. Importante, tá, pessoal? Qualquer ajuste que a gente faça aqui vai refletir lá no nosso dashboard. Então, por exemplo, se eu vier aqui na coluna aprovado e dizer que eu não quero mais ela, então cliquei com o botão direito aqui e vou remover. Não quero mais essa coluna. Isso significa que é como se eu tivesse excluído a coluna aprovado lá do nosso Excel. Claro que na prática ela continua lá no arquivo Excel, a gente não está editando aqui o nosso arquivo Excel, mas como a gente excluiu aqui dessa base, se eu vier aqui agora e der um fechar e aplicar, vocês podem ver que a nossa planilha aqui foi atualizada e ela não possui mais a coluna aprovado. Com isso, todos os gráficos, todos os visuais que consideravam a coluna em questão não vão mais conseguir ser executados. Por isso a gente tem esses erros aqui, pois nesses casos aqui a gente considerava a informação da coluna aprovado para gerar os valores. Então, né, por isso, muito importante, qualquer ajuste que a gente realize lá no Power Query, qualquer transformação nos dados, a gente tem que estar considerando o dashboard que a gente tem para que não tenha nenhum impacto negativo nele. Então, vamos retornar lá, transformar dados. E aqui, né, já dando uma primeira dica bem simples aí para vocês, tudo que a gente vai fazendo aqui no Power Query, a gente pode simplesmente excluir. Lembram que eu comentei que ele nos possibilita automatizar várias ações? E ele faz isso registrando cada etapa que a gente cria. Então, aqui a gente pode conferir as etapas aplicadas. Então, se a gente for lá para a primeira etapa, qual é a primeira? Foi lá quando a gente conectou na base. Quando a gente foi lá em obter dados e conectou na base, foi gerada essa primeira etapa aqui. Se eu clicar aqui na engrenagem, eu vou ver qual é ela. É lá quando a gente diz que a gente vai considerar a planilha dados, a gente conectou nela, e a segunda etapa, qual foi? A gente escolheu a planilha que a gente iria utilizar, que no caso aqui era a planilha 1. Então, se eu clicar em navegação, a gente pode conferir aqui no código aqui em cima que foi selecionada a planilha 1, porque foi isso que a gente fez lá quando a gente obteve os dados. Então, vocês podem reparar que quando a gente iniciou esse nosso dashboard e obteve os dados, a gente não abriu aqui o Power Query, mas automaticamente essas etapas já foram geradas, porque esse é o início de tudo, é aqui que a base é criada e é aqui que a base fica à disposição para ser utilizada lá no nosso dashboard. Quando a gente conecta uma base de dados, é aqui que esses registros vão efetivamente acontecendo. Então, a segunda etapa foi aqui conectar nessa planilha, mas podem ver que ainda estávamos com as colunas sem nomes. Então, na próxima etapa, automaticamente o cabeçalho foi promovido
e dessa forma a primeira linha que a gente tinha passou a ser os títulos das colunas da nossa base, ainda sem um tipo de dado próprio definido. Assim como lá no Excel a gente pode ter uma coluna com dados numéricos, com data, com texto, aqui também. Então, se a gente for aqui na próxima etapa, ele fez o ajuste, deixando a primeira coluna aqui como tipo de texto. Então, se eu clico aqui, eu tenho várias opções de tipos de dados. A segunda, ele deixou como número inteiro. E a terceira como texto também. E aqui, então, né, a gente removeu a coluna e viu que, se a gente fizer isso, o nosso dashboard vai dar problema. Então, a gente pode simplesmente excluir essa etapa, a gente retorna à etapa anterior, como se a gente não tivesse executado este ajuste. Então, vocês podem ver, né, que da mesma forma, quando a gente está trabalhando ali com os gráficos, ali no Power BI, a gente tem várias opções à nossa disposição. Aqui é a mesma coisa, tudo muito intuitivo. Se eu clico aqui, por exemplo, eu consigo alterar o tipo dos dados, vou ter várias opções. Clicando sobre a coluna, eu vou poder fazer filtros ou reorganizar ela. E já comentando um detalhe importante, quando eu faço um filtro aqui no Power Query, é como se eu estivesse excluindo os dados que foram filtrados. Então, se eu vier aqui e disser que o Alberto não faz mais parte dessa minha base, der um OK, o Alberto sai daqui, então eu não tenho mais o Alberto aqui. E quando eu for lá para o Power BI novamente, o Alberto não vai mais existir. Então aqui, né, eu tinha 14 alunos, agora eu tenho apenas 13 linhas, então 13 alunos. Se eu der um fechar e aplicar aqui, os nossos dados vão ser atualizados aqui, então. E agora eu tenho apenas 13 alunos, porque quando eu filtrei a nossa base lá no Power Query, é como se eu tivesse excluído os dados que foram filtrados. Então, eu nem tenho mais como acessar eles aqui através do Power BI. Caso eu queira que eles voltem para o nosso relatório, eu tenho que ir lá, voltar e dizer que eu não quero mais fazer estes filtros aqui, então eu vou excluir, e assim os nossos dados retornam aqui para a base. Então aqui, pessoal, fiquem à vontade aí para navegar nesses menus, é tudo bem intuitivo, bem simples da gente entender. Por exemplo, eu posso querer aqui no aprovado não ter a opção de não e sim de A e R, por exemplo, A de aprovado e R de reprovado. Então, como eu poderia fazer isso? Eu posso selecionar a coluna e vir aqui na opção substituir valores, ou eu posso ainda clicar com o botão direito do mouse na coluna em questão e vir aqui na opção substituir valores. Eu vou então dizer que a palavra não vai ser substituída por R, de reprovado. E assim o não virou R, e eu faço a mesma coisa para o sim. Então, substituir valores sim por A, e agora eu tenho R e A representando aí o aprovado e o reprovado. Teriam outras formas, tá, da gente fazer esse mesmo ajuste aqui só mostrando para vocês inicialmente, né, uma opção de como fazer um ajuste como esse. Então, pessoal, aqui nesse momento a ideia era bem inicial mesmo, né, apenas de apresentar para vocês o que é o Power Query, mostrar inicialmente alguma funcionalidade dele, para que vocês já possam ir conhecendo, evoluindo e assim por diante.